Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto que eu não costumo trazer para o canal, que é sobre a carreira da Ludmilla. O seu álbum Vilã foi lançado em março e eu até queria ter falado sobre esse álbum aqui no canal, mas o tempo se passou e hoje o que eu vou falar aqui é sobre o desempenho e sobre as polêmicas em volta aí desse lançamento tão ousado da Ludmilla. Ok? Então nós vamos refletir, vamos comentar aí a repercussão e que seja sucesso. Pois bem, gente, o álbum Vilã da Ludmilla foi lançado aí no dia 24 de março e já no lançamento a gente viu aí uma repercussão de certa forma negativa em relação ao acolhimento das pessoas às músicas, ao teor do álbum, ao conceito, né? Porque é bem ousado, é um álbum que já desde a concepção foi um álbum provocativo, né? Então a Ludmilla traz esse conceito muito forte na divulgação da primeira música e tudo mais. Então no lançamento a gente viu que isso gerou uma certa polêmica, né? Vamos dizer assim. Mas o desempenho do álbum também confirmou que ele, de certa forma, desagradou ao público. A gente pode considerar que o resultado foi abaixo do esperado, né? Tanto para os fãs de música, quanto para a Ludmilla. Eu queria nesse vídeo tentar entender por que isso aconteceu, né? Essa rejeição do público, porque teoricamente a Ludmilla estava numa fase, ou está numa fase, muito positiva para a carreira dela, de crescimento, de amadurecimento e também na vida pessoal, né? A gente continua acompanhando aí o relacionamento saudável dela, as conquistas pessoais dela que ocorreram aí nos últimos anos. Então, assim, aparentemente não era para ter acontecido o que aconteceu com o Vilã. Mas, após escutar o álbum e analisar toda essa questão, eu vou trazer alguns comentários. Sabe quem manda, sabe quem fala, dona do gueto, eu sou de raça, tipo mamãe. A questão do Vilã, na verdade, são dois pontos, tá? O primeiro deles é o que a gente pode chamar de Numanice. É isso mesmo, gente. A Ludmilla veio de uma era de pagode muito bem sucedida, que foi a era Numanice 1 e 2. Então o 2 é o mais recente, né, lançado aí em 2021. E ela vem colhendo muitos bons frutos até hoje desse álbum ao vivo dela, que contou com a Marília Mendonça e muitas outras participações, um sucesso de público. A gente vem acompanhando que se tornou um fenômeno no Brasil e, bom, o Numanice ainda não acabou, a era Numanice, inclusive tem datas aí anunciadas no Rio de Janeiro, Salvador, enfim, tá longe de acabar. E a questão é justamente essa. A mudança de imagem foi muito brusca, porque o Vilã, ele tem um visual muito carregado, muito dark, sombrio. É um álbum que o conceito mudou completamente em relação ao Numanice, né? Então a gente teve uma era da Ludmilla que teve muitas cores, muitas paisagens diurnas. Tivemos também um ritmo completamente solar, né, pagode e tudo mais. Isso tudo ficou no imaginário das pessoas mais recente. O que as pessoas se lembram da Ludmilla mais recentemente é justamente esse visual do Numanice, que foi um sucesso total. Então, esse projeto furou bolhas de pessoas até que não acompanhavam a Ludmilla. Então, por isso que esse visual ficou na mente das pessoas. E quando vem Vilã, as pessoas, assustaram, né? O que é muito compreensível, porque a questão, eu acredito que seja mais nessa questão de identificação mesmo do público do que com o teor das músicas, o teor do álbum, que por sinal é muito bom. É um álbum que flerta com a América Latina de um jeito que a Ludmilla ainda não tinha feito, e ela que está visando a carreira internacional agora, veio assim, um álbum com um alôzinho para a carreira internacional. Então é um álbum muito bom, não é a cara do Brasil nesse sentido sonoro, porque de funk mesmo e dos gêneros que a Ludmilla flerta melhor, esse álbum tem pouquíssimo, é mais um experimento mesmo com o R&B, o trap, o funk, essa mistura urbana, latina, que tá bombando no exterior, mas aqui no Brasil não funciona. Então ela arriscou tanto sonoramente quanto
esteticamente. Isso por si só já torna ele um pouco distante da realidade dos brasileiros. E aí tem o agravante dela estar vindo de uma era muito bem sucedida de pagode, que inclusive até rendeu para ela o Grammy, né? O primeiro Grammy latino da carreira dela. E para vocês terem uma noção do que eu tô falando, o Hello Mundo, que foi o último projeto pop da Ludmilla, ele foi lançado em 2019, então tem um gap de tempo aí muito grande de um projeto pop pro outro. E eu acredito que isso teria sido diferente se a Ludmilla tivesse lançado singles mais R&B e trap antes do álbum, né? Isso iria aquecer, tanto é que o álbum foi lançado sem nenhum hit, nenhuma música na boca do povo. Ela incluiu Socadona de uma maneira assim, bem aleatória, porque é a única música que não casa nada com o álbum, mas ela trouxe os streams prévios para somar aí na semana de lançamento e tudo mais. Então, esse hit que ela teve com Socadona foi necessário. Era uma música, inclusive, até muito antiga e que sonoramente também não combina com a vibe completa do álbum, mas ela foi necessária nesse sentido. Então, assim, a única carta na manga dela para esse lançamento era essa música. Então, acabou que foi lançado sem nenhum away, sem nenhum buzz, sabe? A divulgação também não ajudou e o resultado foi justamente esse: falta de engajamento do público. Pode se acostumar porque essa porra virou moda. A outra questão que eu analisei e levantei como hipótese, né, sobre esse baixo desempenho do álbum Vilã é justamente a sonoridade dele. Como eu falei, é um álbum que flerta com o mercado internacional, tem ali alguns idiomas, né? Ela fala inglês, fala espanhol, ela traz poucas expressões nesse sentido, mas é justamente porque é um alô, não é um álbum focado na carreira internacional, mas não deixa de servir como uma carta de apresentação. Assim como, por exemplo, o Kisses foi para a Anitta. A Anitta preparou um álbum também para ser a porta de entrada para a carreira internacional dela, e nesse caso foi o Kisses. E a Ludmilla está fazendo agora com o Vilã. Porém, comercialmente não engatou. Então, eu acredito que a tentativa mesmo de, né, sinalizar para a América Latina que ela estava chegando não funcionou. Ela vai ter que ter uma carta na manga mesmo, como ela prometeu que tem, para poder fazer essa apresentação. Até porque, visualmente também, a gente teve um lançamento, né, de um clipe até agora, ou foram dois, não tenho certeza, mas o Soulmar, né, foi um clipe badaladíssimo, com várias referências de artistas que a Ludmilla admira, e a gente não pode ignorar que os visuais, os videoclips, ajudariam muito nisso, né? Então ela teria que trabalhar mais singles para poder ter esse material de apresentação. E também, como eu já tinha falado, né, a questão sonora das músicas do álbum Vilã, elas não são populares no Brasil. Então, tipo assim, se a gente tem um ranking de ritmos populares aqui no nosso país, a gente tem o sertanejo, a gente tem o funk, a gente tem o próprio rap, mas o trap, o R&B e Afrobeat, tudo vem assim em sequência mais para baixo. Então ela trouxe experimentalmente um álbum pro Brasil que as pessoas não estavam preparadas para receber, né? Tanto que a gente escuta o álbum da Ludmilla, ele é um álbum muito coeso, ele é muito bem trabalhado, tem ali muitas músicas melódicas com letras muito interessantes, mas que a gente não sente muita identificação, não são dançantes como a gente vê a Ludmilla fazendo. Eu acredito que o álbum, pro Brasil, ele teria que ter uma divulgação muito mais massiva. Ela sabe disso, os fãs sabem disso, a gente sabe que pode ser um descaso da gravadora nesse sentido, que não investiu adequadamente. A Ludmilla, inclusive, falou, né, no painel que ela participou, que esse aspecto da divulgação, da data, foi prejudicial. Mas, em geral, é um álbum melódico, né, romântico. Eu, inclusive, acho que tem muito pouco de vilã nesse álbum para justificar o título. Eu acho que foi uma provocação, assim, bem rasa para passar mesmo no mercado brasileiro,
pra não provocar demais, né? É um álbum provocativo, mas pra não provocar tanto, pra não gerar tanta polêmica. Mas eu acredito que ele funcionaria muito melhor para a América Latina, para o mercado internacional. Que eu acredito que foi a função do álbum mesmo. Mas para isso, a divulgação teria que ter sido feita lá, né? Lá fora. O que não aconteceu. E, enfim, gente, é isso, né? Aqui no Brasil não rolou. Eu acredito que muito dificilmente vai rolar alguma música daquele álbum comercialmente. Mas o que vier aí, né, a gente tá recebendo. Se a Ludmilla fizer um registro ao vivo, né, vai ser super interessante. Não sei se o retorno aí dos shows do Numanice, né, com a promessa dos estádios, tem a ver com verba para o projeto, ela arcar do próprio bolso, com uma divulgação que ela acredite. Não sei se tem a ver, mas tudo é possível, né? Quando um artista acredita no projeto, a gente pode esperar tudo dele. A gente já viu isso acontecer com outros artistas, né? Bancar do próprio bolso, uma divulgação, um vídeo. A própria Anitta, a Madonna, várias outras já fizeram isso. Então é muito comum, pode ser o caso da Ludmilla agora, para insistir em algo que ela acredita, né? Ok, pessoal? Então esta foi uma breve análise aí sobre o Vilã, que é um álbum que eu gostei bastante, foi uma surpresa positiva. Eu acho que a Ludmilla se arriscou na medida certa. Poderia ter ido mais além? Poderia, ela poderia ter feito de uma maneira muito mais extravagante, mas eu acredito que ela tenha tido empecilhos e obstáculos e pessoas que não acreditavam, assim como não acreditou no Numanice. E, enfim, pode ser que o jogo vire, pode ser que não, mas o importante é que o álbum foi lançado e a gente tem ele disponível. Se não for o caso, gente, bola pra frente, vai vir outros lançamentos da Lud aí pra frente. E é isso, ok? Agora eu gostaria que você deixasse seus comentários aí embaixo sobre o assunto, sobre o que você acha que influenciou aí no mau desempenho do Vilã, pra gente continuar a conversa logo mais, ok? Então ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo.